pessoal, esse aqui é o podcast IFAL Murici em Pauta, o primeiro podcast da web rádio do IFAL Campus Murici. Semanalmente aqui você encontra informações, entrevistas, notícias e tudo o que está em pauta em evidência no campus. Acesse as redes sociais do Campus Murici para saber muito mais. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio, que hoje apresenta a participação do Campus Murici no 7º Encontro de Inovação, Tecnologia e Iniciação Científica do IFAL. Nesta quarta-feira, dia 7 de outubro, o público pôde conhecer os resultados das pesquisas desenvolvidas no Campus Murici entre agosto de 2019 e setembro de 2020. Em edição online, realizada em sala virtual da plataforma Google Meet, foram apresentados 13 trabalhos entre as 9 horas da manhã e 4h30 da tarde. Os projetos apresentados pelos bolsistas destacam temáticas plurais que contemplam os cursos técnicos em agroindústria e agroecologia e áreas diversas. As apresentações contaram cada uma com a duração de 15 a 20 minutos, mais o tempo de 5 a 10 minutos para arguição pela banca avaliadora. O 7º Encontro de Inovação, Tecnologia e Iniciação Científica do IFAL é organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da instituição, com a colaboração de representantes da pasta de pesquisa em cada campus envolvido. Este segundo ciclo do evento reúne as apresentações dos projetos resultantes de pesquisa de iniciação científica, PIBIC, e iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, PIBIT, desenvolvidos entre 2019 e 2020 por bolsistas e orientadores de cada campus. É o que nos conta a coordenadora de pesquisa do IFAL Campus Murici, Jéssica Carvalho. Esse momento do EITIC está acontecendo em vários campi e faz mais ou menos um mês que está programado, que os orientadores foram avisados da data, de como ia funcionar. Sobre a preparação, junto aos orientadores e bolsistas para o momento da apresentação, a coordenadora e docente do Campus Murici destaca o formato da edição do evento, que este ano ocorre pela primeira vez de maneira online, em sala virtual na plataforma Google Meet. E aí a preparação que teve foi de cada orientador com seus orientandos, exatamente porque esse ano o EITIC foi diferente. Sempre foi presencial e aí precisou ser nesse formato online. Então, a preparação que teve foi dos orientadores com seus orientandos, para ser no tempo certo, para usar a plataforma, o Meet. A coordenadora também nos conta sobre alguns relatos de dificuldades dos bolsistas neste formato online. E a maior dificuldade que eu escutei foi o nervosismo, de ter que apresentar assim, online. Uma coisa é você estar ali todo mundo junto olhando e outra coisa é está por trás de uma tela. Eles vivenciaram um pouco o que a gente, professor, vem passando, Então eles experimentaram um pouquinho disso hoje, se colocaram no lugar da gente. A dificuldade foi essa mesmo, apontada por eles, de ser nesse formato online. Participando pela segunda vez do encontro, o bolsista de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e estudante do curso técnico em Agroecologia, Aristides Alves Lins, comenta sobre a pesquisa desenvolvida entre agosto de 2019 e setembro de 2020. Eu já havia participado no ano passado com um projeto de avaliação do efeito letal do extrato tanólico de graviola no controle de traça das crucíferas, sob a orientação do professor Pedro. Esse ano, a minha pesquisa foi também relacionada à pesquisa do ano passado, mas com uma diferença que foi a questão da microencapsulação. Então, a pesquisa que eu desenvolvi esse ano foi a produção e caracterização de microencapsulado de extrato tanólico de sementes de graviola para o controle de traça das crucíferas, também sob a orientação do professor José Pedro. O orientador da pesquisa, professor Dr. José Pedro da Silva, também comenta sobre os objetivos e aspectos gerais do projeto. O título da nossa proposta foi Produção e Caracterização de Microencapsulado de Annona muricata no controle de Protella xylostella, tá certo? Ou seja, no controle da praga das crucíferas, já que a gente tem como provar, já devido aos testes, que o extrato de graviolas eles têm uma efetividade no controle de praga. Porém, ele apresenta algumas desvantagens quando é manuseado só o extrato. O bolsista Aristides Alves Lins também comenta sobre o objetivo da pesquisa, que contou como colaboradores os estudantes do curso técnico em agroecologia Rildo Rafael da Silva Marinho e Leandro Rocha Cioli e a orientação da professora doutora Isabel Souza.
teve como objetivo, basicamente, desenvolver um inseticida comercial à base de um produto natural, no caso o extrato de graviola, que fosse letal para a Protella xylostella e não tivesse uma das desvantagens muito características dos produtos naturais, que é a sua rápida degradação no meio ambiente. Então, para isso que servia a microencapsulação. Os polímeros utilizados protegem um material ativo contra as intempéries do ambiente, fazendo com que assim ele dure mais tempo, tanto guardado quanto no campo. Então, a gente tem como objetivo, na verdade, desse projeto, encontrar alternativas. Então, foi produzir, caracterizar e realizar testes com o encapsulado do extrato de graviola e testar a sua toxicidade sobre a mesma praga, para ver se o extrato ele contém e mantém a efetividade no controle de praga. E os objetivos específicos foi testar o inseticida comercial natural à base de extrato de graviola, encapsulado, e caracterizar e quantificar as microcápsulas e as misturas entre o extrato e os polímeros utilizados, determinar a umidade, caracterizar a matéria seca e teor de cinzas, e análise do tamanho das partículas e caracterizar morfologicamente através do microscópio de varredura eletrônica. E além disso, você testar em laboratório as condições e a efetividade desse encapsulado para essa praga. Então, é um projeto muito produtivo, ainda estamos no início dos testes, tem muita coisa para ser feita, depende das condições de trabalho e as possibilidades de próximos editais do IFAO, nós iremos continuar com essas pesquisas. A estudante do curso técnico em agroindústria e pesquisadora Pamela Amorim de Oliveira também participa pela segunda vez do Encontro de Inovação, Tecnologia e Iniciação Científica do IFAO. Ano passado, em 2019, eu participei e apresentei uma pesquisa sobre empreendedorismo rural. Foi um mapeamento, intervenção e educação financeira para os pequenos agricultores do assentamento Dom Helder Câmara. Foi sob a orientação do professor Gentil II. A bolsista e jovem pesquisadora comenta sobre a pesquisa desenvolvida, que contou com a orientação da professora doutora Juliana de Oliveira Moraes. O trabalho teve o objetivo de avaliar as diferenças e preferência entre as laranjas orgânicas e convencionais. A gente utilizou laranjas do assentamento do Helder Câmara, já por ter conhecimento sobre o assentamento e ser um assentamento grande, onde a gente encontrava os dois tipos de cultivo. Foi levado em consideração a preocupação da população em relação aos avanços tecnológicos e principalmente as crises alimentares em que a gente já enfrentou e anda enfrentando. A professora Juliana Moraes também nos apresenta os objetivos da pesquisa desenvolvida no assentamento Dom Helder, em Murici. O projeto apresentado pela minha orientanda teve o título de Avaliação da Preferência Sensorial de Laranja-Lima cultivada em sistema orgânico e convencional, na cidade de Murici, Alagoas. Então, esse projeto, a gente teve o objetivo de avaliar, comparar tanto as características físico-químicas quanto os atributos sensoriais de laranja-limas advindas, oriundas de cultivo convencional e orgânico, produzidos por assentamentos localizados aí na cidade de Murici. A professora também avalia a importância do encontro, ressaltando sua relevância não apenas acadêmica e para a formação em sentido mais amplo dos estudantes, mas também a sua relevância social. Os encontros de inovação, tecnologia e iniciação científica que acontecem todos os anos no IFAO são de extrema importância. É muito importante para a comunidade acadêmica, para também a comunidade externa ao IFAO ter conhecimento dos projetos, dos trabalhos de iniciação científica, dos trabalhos de inovação tecnológica desenvolvidos pelos diversos campos, em especial o nosso campus Murici. Então, não basta apenas aprovar os projetos, é preciso que a comunidade veja os resultados, os frutos desses projetos. E quando a gente consegue ver esses resultados, observar o desempenho dos alunos apresentando, defendendo aquele trabalho que ele desenvolveu durante um ano, é bonito e gratificante de se ver, como o desenvolver de um estudante, ele se torna de um estudante, ele evolui para um pesquisador,
Então, os alunos do Instituto, eles têm uma oportunidade muito ímpar, né? Em poder, durante a sua... Eu falo do campus Murici, durante o seu ensino médio, desenvolver pesquisa científica ou pesquisas de inovação tecnológica, né? Isso traz uma maturidade até acadêmica, científica e para a vida do estudante muito boa, né? Um aluno que passa por uma experiência de um PIBIC ou de um PIBIT, né? Ele não sai dessa experiência da mesma forma que ele entrou, né? Ele evolui como estudante, como pesquisador e como pessoa e, sobretudo, como cidadão que traz respostas para a sua comunidade. O professor Pedro Silva também avalia o encontro como muito importante e destaca a necessidade de que mais eventos e atividades similares sejam desenvolvidas e estimuladas não apenas pelo Instituto Federal de Alagoas. É importante destacar que todos os professores, técnicos e o IFAL como um todo devem promover mais encontros de desenvolvimento científico para o IFAL e para o campus, no nosso caso, o campus Murici. Então é muito importante esse tipo de encontro para o desenvolvimento do aluno. No entanto, qualquer atividade desenvolvida pelos alunos, diferente do que eles realizam em sala de aula, é de fundamental importância para o desenvolvimento de múltiplas habilidades pessoais, estudantis e profissionais de nossos estudantes. Sendo assim, a participação dos nossos alunos em projetos de desenvolvimento técnico-científico possibilita aos nossos alunos a terem uma habilidade, capacidade sobre as metodologias científicas dentro e fora da esfera escolar. Os projetos de pesquisa promovem aos nossos membros bolsistas e colaboradores uma visão em nível diferenciado em sua qualificação, além de levar o nome do IFAL e do nosso curso muito além e deixar preparados para uma futura graduação. Os alunos que se envolvem em pesquisa no IFAL são referências para todos, sejam eles no campus Murici, no IFAL como um todo, ou para os familiares e colegas que o acompanham na vida pessoal e profissional. Então, é importante que o IFAL, a PRPI, que o campus ou o próprio MEC incentive mais a participação dos alunos em projetos de pesquisa, de ensino e de extensão, em especial de pesquisa, que dá uma visão diferenciada e uma formação complementar extraordinária, o que nos torna, como orientador, muito orgulhoso por toda a capacidade que eles têm de crescimento, sejam profissional ou pessoal. Isso é muito importante. A coordenadora de pesquisa do IFAL Campus Murici, professora Jéssica Carvalho, também avalia de maneira positiva o evento. Avalio de maneira muito positiva e espero que sirva de estímulo para que outros alunos se interessem pela pesquisa no campus. A coordenadora também destaca que a apresentação final dos projetos é de grande importância para o desenvolvimento acadêmico e científico dos estudantes e o acompanhamento dos resultados obtidos em suas pesquisas. Jéssica Carvalho também ressalta a participação e os comentários positivos da pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação do Instituto Federal de Alagoas, professora doutora Eunice Palmeira da Silva. Eu acho que uma das coisas importantes também foi a presença da pró-reitora de pesquisa, né, no final. Ela entrou na sala na última apresentação e fez uma fala bem bacana sobre o evento, sobre o nosso campus, né, sobre o trabalho que estava sendo apresentado. Então, poder ter uma pessoa importante, né, pró-reitora de pesquisa num evento como esse, para mim, foi muito relevante. O estudante do curso técnico em agroecologia e jovem pesquisador Aristides Alves Lins avalia o evento como essencial para os estudantes da instituição. Eu avalio esse tipo de encontro como essenciais para nós estudantes, pois além de nos dar uma experiência de apresentar nos moldes científicos, também nos prepara para o nosso futuro acadêmico. É a segunda vez que eu estou participando e não pretendo parar por aqui e que a gente consiga continuar colhendo resultados e principalmente conhecimento. E este foi o segundo episódio do podcast IFAL Murici em Pauta, que apresentou hoje a participação do Campus Murici no 7º Encontro de Inovação, Tecnologia e Iniciação Científica do IFAL. Entrevistamos para esse episódio a coordenadora de pesquisa do Campus Murici, professora Jéssica Carvalho, os docentes do campus José Pedro da Silva e Juliana de Oliveira Moraes e os estudantes Aristides Alves Lins, do curso técnico em agroecologia, e Pamela Amorim de Oliveira, do curso técnico em agroindústria. IFAL Murici em Pauta, o primeiro podcast da web rádio do IFAL Campus Murici.
muita informação e educação.